Olá, boa noite, bom dia, boa tarde, seja que hora você estiver vendo essa live depois, mas se você está aqui agora às 9 da noite dessa quarta-feira, dia 17 de junho de 2020, é porque você está em live, ao vivo, como eu, Érico San Juan, caricaturista, e já já o nosso convidado dessa noite, na nossa já tradicional live das quartas-feiras à noite. Então, a gente vai conversar com um cara bacana, como a gente tem conversado nas lives anteriores, com artistas, com músicos, com jornalistas, né? Então ele já entrou aqui, eu não vou ficar com muitas delongas, né? Eu vou nas decurtas e não das delongas, né? E com esse trocadilho infame, eu vou aceitar, vou acenar aqui para o nosso convidado da noite, fazer aquele ritualzinho básico das quartas-feiras à noite. Vou introduzir o nosso convidado aqui na conversa, né? Dividir em dois. Dá tempo de assinar aqui para o Trad de Café. Valeu pela presença, os primeiros que estão entrando aqui na nossa live. Aguardando nosso convidado, a divisão da tela em dois. E eis que o nosso convidado, Arrumando, né? Arrumando. Mig Mendes. Boa noite, seja bem-vindo, Mig. E valeu Boa por aceitar noite. o convite da gente. Tudo Tá tudo certo? bem? Boa noite. Tá bom aí a técnica? Som tá ok? Tudo Som tá ok. bom? Tá me ouvindo? Então, Tá me ouvindo tô bem. direitinho? Tô Tudo arrumando, certo? tô ouvindo bem, tá? Tô arrumando aqui Beleza. o visual. O visual, o ângulo da Como é que... câmera, né? Ângulo aqui. Eu Afinal, sou, você é um eu sou, autor de quadrinhos, né? Então a gente se preocupa com o ângulo, né? eu sou... Não, eu tenho responsabilidade. Eu sou um, um, um doutorando de comunicação, né? É, Então, rapaz. pelo menos um pouquinho de técnica de comunicação tem que ter, não é possível. Mas, E mas eu eu já sempre, tô sempre vendo, eu preferi já tô vendo escrever, ao desenhar. é, eu já tô vendo ao fundo aqui que você já está invocando o seu título de doutor em comunicação, né? Pela PUC do Rio de Ah, já, Janeiro. já. E, e Ah, você, e a gente já tem está que vendo, terminar, né? Tem que fazer. pois é, a gente já está vendo aqui ao fundo, pelo que eu sei da sua vida e obra, né? Olha que chique dizer isso. Você já está ao fundo, já um fundo musical praticamente, com todos os trocadilhos Tem. do mundo, né? Mas conta aí o que você tem ao fundo aí, atrás de você. Bom, é o meu baixo elétrico e uma guitarra que, assim, é compartilhada, né? Eu Compartilhado comprei pro com meu, quem? eu comprei pro meu filho, mas aí eu herdei. É brincadeira, é mais brincadeira, né? Eu sou músico amador e usa a música para aperfeiçoamento pessoal, né? Uhum. Concentração, aperfeiçoamento mesmo do corpo, tudo isso. Então, eu aprendi um pouco de música, a família tem muita história de música, assim, pessoal. Minhas irmãs estudaram, né? Mas minha mãe também estudou piano, né? Sabia piano. E atualmente a minha irmã está até no outra live nesse momento. Minha irmã Doriana Mendes está numa outra live ainda, presa lá, fazendo uma live porque ela é professora de canto na Ó. Universidade do Rio, Unirio, aqui no Rio de Janeiro. E Hum. ela dá aula para cantores, é uma aula de técnica, de expressão e técnica mesmo. E ela sabe também, toca piano, sabe? Eu lembro de em casa brincando, ela tocando violão, aprendendo um violãozinho, e eu querendo brincar também, e brincava de pegar gravador de fita cassete, brincava de rádio, que eu pegava o microfoninho do gravador, queria brincar de rádio, ter programação musical, coisas que a gente vai trazendo, né? Ao lado
desenho, da comunicação, de escrever, né? Eu sou um cara também muito escritor, né? Não é sempre que é falado, né? Nem entre os amigos, nem entre os conhecidos. Mas sou um cara que escreve, eu sou um escritor, sou um redator, né? Me considero um redator. Eu Uhum. estudei jornalismo, né? Na graduação. Agora, eu percebo o seguinte, né, Mig? Os artistas, acho que o ser humano que é pleno, digamos assim, ele tem muitas inquietações que se traduzem em diversos interesses. No seu caso, marcadamente interesses artísticos, né? Então você, digamos que a gente tem a nossa área que a gente que é o ganha-pão, que a gente gosta de Uhum. fazer, claro, mas que é o ganha-pão. Mas tem um monte de atividades derivadas, de habilidades derivadas, né? Ou complementares, né? Que a gente não vive uma. Você falou de ser músico amador, mas talvez se você fosse. É uma divagação, né, que eu estou fazendo. Né? Talvez você fosse um músico profissional, talvez você gostasse de desenhar nas horas Ah, vagas. sim. Eu acho que com certeza. É. Eu não pensava trabalhar com desenho, Uhum. porque eu pensava. Assim, é uma vida de uma família, classe média, muito. Não muito rígida nem nada, mas assim, é uma classe média. Então, eu tinha perspectiva de me formar em algo que virasse uma profissão. Então, É. eu pensei, eu gosto de publicações, eu gosto do mundo editorial, eu Uhum. gosto também do conhecimento. Então, o que eu vou estudar? Jornalismo? É. Eu não era um bom jornalista, eu não seria um bom jornalista por questões assim, por vocação, não é vocação, mas qualidades pessoais, assim. Eu acho que não seria um cara que ia arrumar muita fonte. Por outro lado, eu sei, eu sei lidar com informação muito bem. Eu consigo absorver e traduzir muito bem como redator, né? Mas não seria um grande jornalista, não, por falta de trânsito, né? Mas eu pensava assim, ó, eu vou trabalhar com publicações, eu não vou desenhar, embora eu sempre desenhava, né? Uhum. Porque eu acho que não, eu havia pensado assim, não há vagas no meu país, vagas para um desenhista de estar em quadrinhos. É. Isso na minha época, que eu vejo assim, tá começando nos anos 90, tá? Sim. Eu penso assim, o mundo do gibi está acabando, não tem importância mais, não há tanto gibi brasileiro. É. Eu visitei Maurício de Souza, visitei a Rio Gráfica Editora. O pessoal falava assim, é difícil, não é para todos, não é muito difícil, não, não, é um esforço que não vale, algo assim, não vale a pena Eu esforço. ouço isso Então eu até hoje, pensava, viu, Mig? pois é. Eu pensava, então eu vou fazer algo que tem mercado. Comunicação tem mercado. Uhum. Publicidade teria muito mais mercado para mim, é que eu não gostava da ideia de trabalhar com venda, É. com isso. Com aquele discurso de vender, eu nunca gostei. Então eu fui para o jornalismo e acabou que eu magicamente, eu não trabalhei na área, porque surgiu a oportunidade de gibi. Surgiu a oportunidade de gibi com quem? Com o Ziraldo. Uhum. E eu pude, com o meu material amador ainda, eu ainda já estava apto a participar de uma seleção, que foi isso que aconteceu. Foi uma seleção onde eu vim meio do nada, mas com material amador, era bom, servia. E isso me fez chegar no estúdio que o Ziraldo tinha na época e conseguir entrar no meu mundo preferido, que era o mundo de publicações de quadrinhos, né? E outras Uhum. coisas que a gente fazia, também um pouquinho de publicidade, fazia assim aplicações assim de ilustração para produtos, que é muito divertido mesmo. Você vê acontecer, você pegar o personagem menino maluquinho que era uma fama bastante boa também, né, nesse momento, Uhum. e ver que as pessoas estão interessando e você vai sendo solicitado para criar algo novo. E, em um certo momento eu começava a precisar, tem que criar um game. E era novo isso. Criar um game, você vai ter a chance de criar um game, ou criar um jogo de tabuleiro, ou criar.
publicidade, isso tudo eu vivi porque eu trazia o desenho de quadrinhos já como uma coisa da vida toda. É, é, e juntei um pouco com o conhecimento de jornalista também. Nunca deixei para lá, não. O conhecimento de redator era usado no meu trabalho, até agora. Uhum. Eu acho interessante o seguinte, Mig. Primeiro que a gente veio de um mundo, até você jogou na roda a coisa da comunicação, que é a coisa ampla de você trabalhar com desenho, que é a tal da arte de vida, né? Uhum. Você trabalha para um objetivo, você não é, embora esse seja um clichê isso que eu vou falar, né? Mas a coisa, as pessoas relacionam o desenho, os leigos, eu digo, 99% da humanidade, talvez, uma estatística bem tendenciosa e louca, né? Mas assim, as pessoas elas não imaginam os leigos. Hoje que imaginam mais, né? Tem mais cursos, tem mais ambiente até para isso, né? Até mais do que sempre teve, do que havia talvez na sua época, na minha, que a gente é mais ou menos contemporâneo, né? A gente cresceu sob o mundo pop, que hoje é valorizadíssimo. Que se você falar mal do mundo pop, aparece um nerd É, para dar um tapão na sua orelha, né? Então não era uma coisa muito valorizada, até no sentido de ter. Hoje, com os quadrinhos, existem feiras como a CCXP, e até comercialmente é uma coisa muito rentável, e no Brasil virou uma coisa rentável, né? Mas nós crescemos sob a coisa dos quadrinhos que não tinha o crowdfunding para bancar projetos de quadrinhos, é, não tinha internet, isso já faz uma diferença enorme, né? E o mundo pop que nós conhecemos era o mundo das mídias predominantes, que era rádio, TV, muito, muito, né? Na banca de é. jornal tinha os jornais, tinha as revistas e tinha os gibis, né? As revistas em quadrinhos. Que eram os quadrinhos que não eram os quadrinhos, até com certo luxo de hoje em dia, que você vê principalmente nas Uhum. livrarias e nas É. feiras, né? Mas era o quadrinho popular, de altas tiragens, né? E as revistas, principalmente que você e eu, a gente tem a nossa preferência, que a gente curtia, eram as revistas de quadrinhos infantis, que hoje em O dia de humor, né? a gente se formou nessa cultura pop da gente, vem dos quadrinhos infantis feitos por equipes, né? Então, É. embora a gente saiba que o Maurício de Souza não desenha os gibis todos sozinho, né? E nem o Disney, muito menos, que já morreu, enfim, nem poderia. Mas assim, você já cresceu sabendo que existia uma demanda Uhum. por quadrinhos vendidos em banca e quadrinhos infantis e que eles Uhum. eram feitos por equipes. Então, o seu primeiro trabalho de profissional foi com os quadrinhos com o Ziraldo, né? Como você contou aí, mais ou Foi. menos, né? Uhum. Então, você até teve uma oportunidade, né? De que você disse que o seu trabalho era amador ou semi-amador, e ele praticamente deu uma chance para você iniciar uma carreira, né? E praticamente até hoje, praticamente não, até hoje, você de alguma maneira você tem um vínculo com o Ziraldo, que Sim. você trabalhou demais para projetos dele, né? Primeiro com Uhum. as revistas do Menino Maluquinho, aí depois com as tiras para jornal, acho que foi quase ao mesmo tempo, né? E depois com livros infantis, com É. projetos com ele. Aí eu queria que você traçasse um pouco essa linha do tempo inicial, que aí depois eu vou querer Uhum. falar também dos quadrinhos autorais seus, né? Que aí passa pelo Ah, Trash, tá. pelos Ah, Migonautas, que era o urso do é. espaço, né? Então esse Sim. começo aí é Estão interessante de todos saber. aí. Estão, estão separados aqui, ó. Opa! Aqui também, ó. Olha, Ah, legal. eu faço lição de Bom, casa. Érico, você você tava contando isso tudo, eu pensando essa coisa da geração, né? É. Então, é, me ocorreu que nós tínhamos duas referências, eu acho,
que é assim, o que nós gostamos de fazer, nós queremos trabalhar é gibi. Você falou, é infantil, mas é porque é humorístico, né? Sim, Tem uma relação forte, é humorístico, é para todos, mas ele é leve, né? Ele é história, é narrativo, mas é história, fantasia, e é leve, é humor. Mas tinha esse lado todo e tinha o lado da publicação do jornalista, do cartunista, que é o cara, que é um tipo de jornalista, que ele fazia a charge política, ou o cartoon que é mais filosófico, fazia humor gráfico. Então nós somos assim, ou você faz humor gráfico, você arruma um lugar no jornal, você pode do humor gráfico fazer a tirinha, ou você vai para um estúdio que faça gibi e vai trabalhar histórias mais compridas, e talvez você faça tirinha. Eu, no meu caso, eu fiz o gibi e a tirinha, né? Na mesma época. Mas eu tinha referência de que o que eu fazia tinha que ser, tinha que dialogar com o humor que era do chargista, que atacava o que estava errado, sim. Ou o cartoon que fazia atacava o ser humano como um todo, né? Não precisa atacar uma pessoa, ataca assim, a existência humana como é engraçada. Tal. O cartoon assim, mais universal. Eu tentava participar de salão de humor, uma coisa que agora o pessoal não conhece agora praticamente, o salão de humor, porque era a oportunidade de pleitear um prêmio, mas é mais que o prêmio, que tinha um prêmio financeiro até interessante, mas era mais você participar da exposição, que existia, era exposição feita em centros culturais, que você visitava, você encontrava a pessoa, conversava, tinha coquetel, e ficava um mês ou mais de um mês o teu trabalho exposto no centro cultural. Eu tinha esse mundo que eu queria, não fui bem sucedido ali, mas eu gostava bem mais o mundo do gibi. E você, voltando ao que você me perguntou, a trajetória, eu acho que a gente deve, eu pelo menos devo um pouco no Brasil ter o Maurício Souza. Claro que o Ziraldo mais que tudo, mas assim, especificamente, quando eu era uma criança interessada em desenho, Maurício Souza, já na Folha de São Paulo, em algum certo momento tinha lá o suplemento que ele desenhava, o estúdio desenhava, né, a Folhinha de São Paulo, e fazia assim, olha, como é feito uma história em quadrinhos? É feita assim, em etapas. Primeiro você tem o argumento, depois você faz o lápis, depois vem a pessoa que cobre com tinta, e vem uma pessoa que só faz letrinhas. E eu, uma criança, tá. Então eu faço tudo sozinho, assim, de brincadeira. Eu fazia meus gibis de brincadeira, sozinho, meu personagem, e fazia capa, todas as coisas era eu. Não gostava só de pintar, não pintava muito. Mas assim, porque eu fazia sabendo que o profissional, eu já sabia que o profissional existia e que tinha um processo, e eu queria aprender o processo e tentaria sempre fazer aquele processo. Portanto, o meu trabalho amador era muito parecido com o profissional, porque não era mistério, né? Mas não é mistério porque nós tínhamos o Maurício Souza já atuando em mídias importantes, fazendo muita história. Claro, o pessoal que fazia a equipe Disney em São Paulo produzindo muito também, coisas ótimas que eram brasileiras. Bom, mas assim, você perguntou assim a trajetória, mas vou tentar resumir, né? Então, de graduação de jornalismo, foi... eu não estava nem formado, mas eu entrei no estúdio Zapping, que era uma empresa de sócios com o Ziraldo, onde olha... Belezinha. Participação especial da Panda. É o gato que odeia a minha voz. Um parênteses aqui só para dar uma acalmadinha nela. Ela vai continuar miando, mas ela não vai interferir no nosso papo. Parênteses fechado. Por favor, continue. Então, eu fui de estudante de jornalismo para era um profissional já numa revistinha do Menino Maluquinho. Aliás, eu tenho aqui para mostrar. Opa! Exatamente esse aqui é o número 1 de Menino Maluquinho. É minha estreia, porque
assim, pago por freelance, né? Não era nem contrato, na verdade, mas isso não importa. Eu tive todos os tipos de relações profissionais com empresas do Ziraldo ou clientes do Ziraldo, todos os tipos. Eu já tive Aham. empresa, tive estúdio, eu vou chegar lá. Mas esse número 1 de Maluquinho começa com uma história que eu criei, eu escrevi a história. É um dos primeiros trabalhos que publicou, meu, é isso aqui. Mas ao mesmo tempo que eu estava no Gibi, eu já fazia também a tirinha do jornal Uhum. do Menino Maluquinho, por Ziraldo. E Você não fazia sozinho, praticamente eu fazia, estreou profissionalmente. já, Você estreou junto com o gibi do Menino Maluquinho, praticamente, né? Qual a foi, primeira história? Olha que interessante, né? foi. E também a função já peguei a função de escrever tirinhas. A gente fazia Uhum. tudo em grupo, como já foi bem explicado, a gente fazia em equipe. Então Isso. eu comecei mais escrevendo do que desenhando, porque eu precisava treinar o desenho do Ziraldo ainda. Havia Uhum. uma afinidade, mas mesmo com afinidade eu precisava ficar mais técnico, né? Aham. Então foi aprendizado com os colegas de trabalho, né? Foi Uhum. um ano, pelo menos, treinando e absorvendo o estilo do Ziraldo através de cópia mesmo, olhando o trabalho dele, Aham. fazendo milhares e milhares de esboços. E ele olhava pouco, na verdade. Foi um trabalho assim meio solo, assim, que ele não era um professor, né? Ele era a inspiração, né? Sempre. Aham. Mas eu fazia copiando os colegas. Então, meu aprendizado de desenhista também foi trabalhando já, né? Foi na medida da necessidade eu fui aprendendo. E nunca abandonei o Ziraldo. Fiz todo tipo de trabalho, assim, de quadrinhos, algumas ilustrações de livro, que eu posso depois mostrar também. E Claro. cheguei depois a fazer muita cartilha, quer dizer, revistinhas especiais, né? Uhum. E cheguei até a dirigir um estúdio. Aí a gente começou a tentar ficar independente. Então teve uma fase que no meu currículo, quem olhar vai ver que tem o Estúdio Megatério. Então é uma iniciativa que a gente estava saindo assim, ficando independente, mas atendendo às obras do Ziraldo. Tudo que era Uhum. necessário a gente atendia e recebia por isso, É. já como estrutura de estúdio. Eu fiz com alguns Uhum. colegas lá que a gente se conheceu no Ziraldo. Uhum. E hoje tô mais solto aqui. Esse quartinho é meu local de trabalho, é meu estúdio, porque eu uso bastante computador, eu não uso mais prancheta. Eu era acostumado com pranchetas gigantes a trabalhar inclinada e É. hoje não uso mais. Eu uso a maior parte dos trabalhos eu faço no computador. Portanto, nunca parei, né? Só fui mudando de relação profissional. E o trabalho que eu mais gosto mesmo são as histórias para gibi ou para livro, porque agora é livro, né? Sim. Por exemplo, então vou mostrar alguma coisa aqui. Opa. Esse aqui é livro, é um álbum de quadrinhos, né? É obra nossa. A capa é o meu Uhum. desenho, se a É. concepção do livro é um pouco meu, assim, a gente trabalha com os editores, né? Mas a Aham. concepção do livro é bastante minha e a coordenação, assim, como é que foram escolhidos os roteiros que chamaram as pessoas para trabalhar, eu que coordenei, chamei. E é um livro de maluquinha, é um álbum de 100 páginas só de histórias em quadrinhos novas, né? Novas em 2015 que o livro saiu, Aham. feitas especialmente para formato livro, com a temática. Isso a gente não faz mais gibi, né? Durante muitos É. anos a gente parou os gibis porque não havia retorno assim, do mercado, né? Não havia, não estava indo bem nas bancas, mas a gente passou a fazer livros, álbuns de quadrinho, com quadrinhos novos, tal. Mas isso aqui, então, esse foi o último da série e estamos vendo o que faremos para frente aí. É Aham. isso. Legal. Olha, o legal de falar com um doutor em comunicação é que ele já conduz a coisa e me impede de ter a pretensão de ser uma espécie de Marília Gabriela das artes gráficas aqui.
Porque ó, é um truque, né? Eu já estou aprendendo esse truque, né? Eu só vou trazer comunicadores aqui. Porque aí eu só fico, como os nossos espectadores aqui, só contemplando a sua fala, e eu não preciso interferir em nada. Que vaidade de entrevistador vai para o espaço, né? Eu não vou Ah, para o maneiro. espaço com o seu urso que está no espaço já, né? Vamos fazer um trocadilho aí com o seu personagem autoral e Ah, só sim, e de é isso tirinhas, aí. né? Não, a Então, história, posso contar essa? fica à vontade. Eu só queria fazer Ah, exercer um pouquinho o meu papel, aham, que eu estou me negando um pouquinho. Bom, enfim, eu ia dizer o seguinte, só fazer um paralelo, que eu acho que o que a gente nos aproximou, assim, né? é, Foi primeiro essa origem, né? Nos quadrinhos para a banca, né? Que embora, até por força a gente tem que ser, de alguma maneira, a gente tem que fazer a função de juiz, de atacante e todas as funções de um jogador de futebol até chegar no gol e às vezes até é. apitar o apito final, assim, fazer de tudo, porque no Brasil, aí de alguma maneira isso está mudando um pouquinho ao longo dos anos, até com as tecnologias, né? Não há necessariamente uma especialização. Então, por exemplo, eu comecei em 91, tinha 15 anos também, aprendiz de tudo, igual você lá no Ziraldo lá, a gente aprende fazendo de alguma maneira, né? E eu comecei em Uhum. jornal. Só que eu comecei em jornal, não era para. Em geral, é o que você falou. O cara consegue, às vezes, um espaço no jornal como chargista, que é a É. demanda que o jornal costuma ter para desenhista, né? Hoje nem jornal tem direito mais, mas enfim, nós começamos nessa época, né? Mas a minha formação era como a sua, de leitor de história em quadrinho, de revista, de banca, né? Só que a gente Uhum. também acompanhava o jornal e sabia que tinha tirinha em jornal, né? Então, Uhum. assim, no meu caso, a minha maneira de começar profissionalmente em algum lugar foi com essa formação de leitor de revistas em quadrinhos, né? Mas a primeira coisa que eu imaginei, assim, com a primeira pretensão que eu tive nessa área foi a seguinte: bom, na minha cidade tem jornal, não tem editora, tipo, É. abrir publica revista em quadrinho. Eu sei que se eu vou ter a possibilidade, de repente, de ter um espaço dentro de um jornal para eu começar, com tirinha, que não é É. charge, mas jornal publica tirinha também. Então eu vou ver se eu consigo um espaço para fazer tirinha toscamente, sempre começando. É assim que eu comecei. Aí depois de 2 anos fazendo tirinha para um jornal, depois para o outro, que era o principal da cidade, aí me contrataram para ilustrar o suplemento infantil. Então eu segui mais ou menos o caminho do Maurício de Souza, de alguma maneira, né? De ter um Uhum. espaço Uhum. para se desenvolver, que é um laboratório praticamente, né? Que era o suplemento infantil. Então era aquela coisa do autor, inclusive, né? De o autor, o ilustrador, dar a cara para o suplemento com o trabalho dele, como fez o Maurício, né? Lá na Folhinha dos anos 60, né? Se desenvolveu assim. Então eu fazia passatempo, né? Hoje nem Ah, sim. computador, hoje passatempo, fazia passatempo, joguinho, ilustrava capa, igual a Maurício de Souza, contos e fábulas, aquela coisa. E continuei É muito fazendo os legal. meus quadrinhos infantis para o suplemento. É. Então eu atendi uma demanda que nem era do jornal adulto, digamos, era a sessão para crianças, né? Então é um baita no Uhum. laboratório, né? Então, assim, a gente tem em comum esse gosto, que a gente começou sabendo que tinha as tirinhas. E aí, em um dado momento, você também começou a fazer tirinhas que era o Urso do Espaço. Tirinhas suas, não era atendendo demandas do Ziraldo, era um trabalho seu autoral. Aí você conta a história do Urso no Espaço, que depois Ó, virou hoje os Migonautas, né? perfeito. Isso tudo eu acho fascinante mesmo. Aqui uma lembrança do que você contou. Ainda hoje, porque o pessoal que está perguntando é mais sobre esse mundo profissional, que é legal. É, Ainda hoje, assim, você tem o nosso conhecido, talvez você conheça, Douglas MCT. sim, O que ele está trabalhando agora? Assim, entre outras coisas, ele está se virando, mas ele escrevia gibi do Maurício e tal. Mas é. ele mora em Socorro. Socorro é uma cidade média, lá do estado de São Paulo, né?
Sim. Eu conheço mais ou menos. E ele publica no jornal local, que claro, ele teve a chance, ele publica as duas coisas, ele tem que escrever uma coluna de arte, de crítica de cinema, de arte, É. que é o canal, é o principal que o jornal quer. Mas ele pede assim, me dá um espaço para fazer meu quadrinho, e está fazendo um É. quadrinho ali, Exato. acho que é semanal. E por quê? Mas porque é o diário da cidade dele. E ele, na cidade dele, talvez seja o maior cartunista da cidade dele. É. Às vezes nem tem mais de um, mas existe essa coisa do jornal local. Cidades que ainda tem isso, o cartunista fica com um olho apaixonado, querendo aquele espaço. É. Me dá uma 20 por 20, me dá. É. Passa para mim aí o buraco aqui da coluna, eu vou fazer ilustração no buraco. Calhau. Me dá os buracos todos. O Me dá os calhau. calhaus todos, que eu vou ilustrar todos os buracos aí. Me dá os buracos, É. eu quero publicar ali. Aí eu passei por isso até na universidade. Eu era o ilustrador do jornal da universidade. Uhum. Mas assim, a história que você perguntou, o Migonautas, então era assim, mais ou menos na época que eu conheci Ziraldo, tinha o Rick Goodwin, né? O Rick Goodwin, que era do Pasquim, ele é jornalista das entrevistas do Pasquim, é um jornalista e conhece tudo de cartoon, de charge e tal. Sim. Então ele tinha feito assim, vou fazer um syndicate nosso, brasileiro, vou fazer uma agência de distribuição de tirinhas para os jornais do Brasil todo. O Pacatatu. negócio, Pacatatu. Então o negócio nós temos contato em jornais médios e grandes do Brasil todo. Eu vou selecionar tirinhas, porque ele é o editor, vai selecionar assim, os projetos. Ele não era um censor de modo algum. Sim. Né? Pelo contrário, é um incentivador. Ele selecionou tirinhas e foi mostrar para os jornais. E a minha tirinha foi uma das que ele gostou. Eu vim meio do nada, mas já com a referência do Ziraldo, já É. fui respeitado, porque o Ziraldo gostou de mim. É. Então eu cheguei com a ideia que no fim de ano sei lá, de 86, eu comecei a criar, vou criar uma série de tirinhas com um personagem meu, mas é um personagem que eu fazia de brincadeira quando eu era criança. Eu já fazia muito aquele urso, fazia um urso fala, igual o personagem Disney, um urso que fala, um urso humano, né? Eu usava o urso para tudo e eu falei, não, agora eu vou fazer ele no espaço, porque eu acho muito maneiro o espaço, ficção científica, dá muita história, é fantasioso, é uma tirinha que me permite desenhar coisas legais, alienígenas, espaço, eu vou fazer assim. Esse projeto o Rick gostou, achou, não, vamos apostar nisso. Ele gostou, ele gostava das piadas também. E distribuiu, mas assim, não foi muito longe. Eu publiquei em 2 jornais, talvez 3 ao mesmo tempo. Hum. Então, o Urso no Espaço é conhecido em Niterói, Rio de Janeiro, melhor que em outras cidades, que em Niterói, o Fluminense, que é um jornal bom, médio, assim, em Niterói o pessoal me conheceu, mas isso foi durante 1 ano ou 2, assim, e acabou, mas eu depois transformei nos tais migonautas, porque aí eu peguei assim, sei lá, quanto tempo depois? Muito tempo depois eu peguei o trabalho e só mudei de nome, porque achei melhor, achei mais fácil, e comecei a aproveitar algumas tiras que já estavam criadas. Aí esse é o número 1, o seu é o número 1. Eu tenho um leque, fazer o leque aqui. Eu comecei a aproveitar a minha criação para fazer tirinhas no computador, com novos recursos. Olha um leque, ó. É de 1 a 4 agora. Oh, que beleza! É 1 a 4. E eu comecei a publicar na rede. Eu publicava, assim, eu publico ao mesmo tempo. Ele sai como um blog, ele sai no. Esse é o número 2. Ele sai no Instagram, né? Aliás, o pessoal que está olhando aí, por favor, sigam lá os Migonautas do Instagram. E também tem uma página de Facebook, porque alguns autores de tiro se deram bem distribuindo pelo Facebook. Dá uma olhada lá.
Então eu estou usando isso como uma maneira de me expressar, porque é um trabalho que eu faço com gosto, assim, é minha cara, assim, é a maneira que eu me expresso, assim, as minhas preocupações eu jogo ali nessa tira e gosto exploro o desenho, tento melhorar meu desenho, tento melhorar minhas cores, né, ali. Eu trabalho semanal, pelo menos uma vez por semana eu crio alguma coisa. É um trabalho independente. Eu vendo ele pelo site, né, com link, você pode encomendar. É sempre eu mando pelo correio. Aqui tem um envelope aqui, ó. Eu vou mandar aqui envelope para meus conhecidos que pediram, por exemplo, o volume 3. Aí é isso aí, paga lá, ou paga seguro, ou paga para algum jeito, combina comigo, é só combinar. Todos os autores por aí têm seus livros para vender só pelo contato, por mensagem, né? Então estamos nessa. Sabe, uma coisa que você falou, né, de você ser o autor de quadrinhos conhecido em Niterói, né? Até nisso a gente tem uma afinidade, porque você conhece o meu personagem Dito o Bendito, né? Que é o É, meu urso no espaço, é o personagem é, que é do coração, que eu fiz por algum tempo. No meu caso foram 12 anos aqui no Jornal de Piracicaba, né? E aliás, eu falei lá do suplemento infantil, e essa coisa aí que você falou do cara ficar cutucando os editores para ter um espaço, ele já estando na redação do jornal, aí já você está lá dentro, você já busca é, espaços no jornal para te utilizar o seu trabalho, né? E você vai também tendo ideias, né? Que é uma inquietação também legal que a gente tem dentro de um ambiente de redação. Assim, no meu caso, o Dito foi isso daí. Eu estava fazendo suplemento infantil e ele chegou um designer gráfico para reformular o caderno de variedades do fim de semana. No caso, chamava Jornal de Domingo, né? Então aí esse designer gostava de quadrinhos e eu já estava no jornal fazendo suplemento infantil, que dentro de uhum, um jornal, infelizmente, eu não sei como é na folhinha, que a gente pode falar depois do trash, é uma coisa considerada que não é um trabalho de elite, né? Não é uma coisa. Isso uhum, fica meio de lado, assim. Eu sou jornalista, pelo menos na minha experiência que eu tive, eles não davam muita atenção para isso, assim. Era uma coisa que tinha que fazer por honra da firma, assim. Mas eu fazia, me uhum, empenhava no caso da ilustração. Aí o Dito surgiu assim, porque esse designer quis uma tira, entre aspas, adulta. E a minha maneira de fazer uhum, uma tira adulta, para começar, que ele gostava de ter referências, que o meu desenho era muito fofinho, ele achava, que era de experimento infantil, redondinho, não sei o quê. Tinha como escapar muito disso. E o Dito foi para um caminho completamente maluco. Se você for ver para as primeiras uhum. tirinhas, era um traço torto que meio borrachudo, o Orlandelli, né? Ah, Ele definiu como traço borrachudo, né? Mas assim, era uma coisa diferente que eu tive oportunidade de fazer e a gente tá naquela efervescência, que tinha uns 17 anos, né? Já começa a pensar na vida, de ter opiniões sobre as coisas e não sei o quê, né? Então eu fiz por 12 anos, depois quando fez 25, você honrosamente você participou do documentário reportando uhum, o Dito, né? Contando a história do Dito, que está no uhum, YouTube, né? Dito 25 anos de tiras benditas, né? O documentário. tá, Tem o depoimento do Mig lá. E aí, recentemente, eu fiz essa retomada também, né? Que é o personagem que a gente pode se expressar e ser a gente, não que a gente não seja nos projetos, não tem uma personalidade, mas o Dito eu retomei. E no meu caso, o Dito ele tem a mesma coisa que segue uma cronologia. Cada fase que eu retomo ele volta um pouquinho mais fase da velho. vida. Uhum. Então agora ele está falando com o neto dele no celular, que nunca aparece porque as pessoas não se falam mais pessoalmente, né? Então Ele não vai aparecer. ele está falando com o neto, então tem aqueles conflitos todos, mas nunca o neto está com ele, só está no celular. E eu decidi que o neto jamais vai aparecer, porque de fato as pessoas não aparecem mesmo, né? É Não. só no celular, né? Então eu achei uma maneira também de expressar as opiniões, o que seja, e até esse mundo da terceira idade, que é dita a melhor idade, né? O dito jamais diria que é melhor idade, mas enfim. É. Mas é por aí. Então a gente tem uma origem assim muito
parecida e eu só vou ficar atento aqui com o tempo, né? Por sinal o Instagram nos Sim, corta bruscamente, né? Mas eu queria que você é falasse uma então hora. do Trash, né? Que é outro Ah, trabalho que veio meio que na sequência, né? Na Folhinha de São foi. Paulo, você tem a oportunidade de fazer uma tira semanal que é chamada, pelo menos antigamente a gente chamava de tira dominical, né? Então conta do É, Trash para eu chamo. Eu chamo de tiro dominical, sim. É porque eu tinha. Então, é na sequência mesmo. Assim, eu comecei a trabalhar em estúdio do Ziraldo, então eu já fazia gibi, história. Tirinha do Maluquinho, assim. A minha tira meio paralelo à tira do Urso, né? Era a mesma época, eu fazia. Eu criava tiras. Teve um tempo que eu criava tira diária, né? Eu criava tira diária do Menino Maluquinho e do Urso no Espaço também. É que dava para conciliar, assim. Mas é um trabalho que a gente só faz quando está mais novo mesmo, viu? Trabalho louco de fazer isso. Mas o Trash veio, assim, oportunidades que me deram, né? É, a pessoa, a editora Mônica, que editava a Folhinha de São Paulo por aí em 90, aqui, 92, né? Ela deu oportunidade, olha, vai sair um artista e vai ter uma vaga nesse suplemento. É, cria pra gente, vê se você consegue criar algo novo, moderno. Cria um personagem moderno, assim disse a Mônica Costa. E aí eu tentei agarrar a oportunidade. É claro, ela também estava me chamando pelo aval do Ziraldo. Ela pensou, bom, se o Ziraldo gosta desse cara, eu vou dar uma chance para ele. Porque eu não tinha retrospecto na mídia, não tenho, né? Então eu comecei eu criei assim, deixa eu fazer algo que é mais moderno. Em 92, a coisa mais radical que fosse seria uma banda thrash metal, né? Que é equivalente assim aos meus velhos tempos aí. É equivalente né, ao gênero do Sepultura, que fazia muito sucesso, mais ainda, né? Era uma novidade o Sepultura, banda brasileira que fazia sucesso nos Estados Unidos, etc. E todo esse gênero de banda de heavy metal muito, não é agressiva, mas forte, né? Possante, forte. Eu pensei, imagine um menininho lourinho de 7 anos que ele quer ter uma banda thrash metal. E a proposta foi essa, assim, radicalizar. É um menino de escola que deveria ser caseiro e obediente né? E tem a mãe dele e tal, familiar, né? Foi uma história familiar, mas ele quer ser um agressivo roqueiro. E fizemos, e aprovou, né? Aprovou a história. Eu criei esse cara lourinho aqui, cabeludo lourinho, guitarrista, e ele monta a banda durante as tiras, que ele vai ter que achar um baixista. O baixista é um cara que é um outro menininho, mas um menininho estranho, porque ele toca divinamente, sabe música, mas ele nem fala, acho que ele não fala nenhuma frase, nenhuma tirinha, ele nunca fala. É aquele músico muito tímido, que é um personagem que existe em muitas bandas, né? É. E eu fui desenvolvendo, fui fazendo então um trabalho semanal. Eu fazia, a um certo ponto, eu pintava tudo em casa, assim, vou mostrar aqui, com ecolines, né? Eu pintava mesmo o original, e mandava no Rio, morando no Rio, mandava pela agência da Folha, chegava lá tal, e publicaram. Mas assim, durou um ano só, porque editorialmente acharam que era preciso buscar uma outra coisa, ou dar espaço ou dar um espaço para um artista com mais nome e tal. Então isso aqui não durou muito. Então o que eu tenho na mão, que o Érico já mostrou, é um livro que eu fiz sozinho, independente. Aqui foi a estreia, ó. Eu fiz independente para ter assim, todas as tiras do Trash que eu fiz. E mais algumas que eu inventei depois de Uhum. acabar a publicação, inventei mais algumas. Eu vendo isso aqui também independente, nas feirinhas e tal, e faz muito sucesso até com poucas crianças e faz mais sucesso com adultos que têm carinho pelo thrash metal, ou são músicos, são guitarristas, ou querem dar para um guitarrista, acham parecido. Então faz sucesso com músicos aqui.
Você, incrivelmente, você angariou um público inesperado, né? É curioso, né? É, Mas o que eu acho legal, né? Que até a ousadia, né? Do pessoal da Folha, que de alguma maneira é uma marca da Folha, né? De investir em ideias novas. Eu só acho uma pena é. e que de repente a novidade eles banquem a novidade até certo ponto, porque você falou que você ficou um ano, né? Então, Uhum. poderia. E nós também somos do tempo em que as coisas pareciam que durariam vida afora, né? Tinha uma permanência maior, É, né? Então, assim, a gente não é do tempo de coisas muito efêmeras, né? Havia um processo para elas se desenvolverem, né? Do mesmo modo, o Ziraldo eu investiu acho em que você lá no é, começo, né? Então você teve uma oportunidade de se desenvolver. Isso leva um certo tempo, né? Tem que ter esse tempo. E do mesmo modo que lá no jornal lá, não tinha ilustrador quando eu estava. Então eu era praticamente sozinho e eu que uhum, bancava as besteiras. Besteira no sentido de ser um desenho ainda imaturo. Mas é uhum, aquela coisa, ao longo do tempo você vai achando os macetes. Depois me pediram para entrar numa escola de desenho, mas assim, é, tinha aquela coisa meio teimosa, até de adolescente que eu era, né? De querer seguir um caminho muito pessoal, né? Então, assim, era um aprendizado, mas era uma coisa pela prática, não era necessariamente por isso, aprender desenho formalmente, não sei o quê. não, Aprendia nem desenho para eu. o que eu estava fazendo, né? Para É, servir ao meu propósito, né? Então era mais isso. ou menos uma coisa direcionada, né? O que não deixava de ser um aprendizado, evidentemente, né? Então, mas, Miguel, eu queria falar, a gente tem 10 minutinhos aqui, então Tá. é, eu queria falar também da sua fase mais recente, que você já pincelou aí, né? Você passou de um autor trabalhando sobre as demandas de Ziraldo, ao mesmo tempo você começou com o Urso no Espaço, que durou um certo tempo, aí você passou você atendeu por muitos anos, acho que predominantemente o Ziraldo, né? Os Uhum, projetos sim. dele, né? Editoriais, de livro, de revista, de álbum, para livraria, não sei o quê, Uhum, e tudo mais, é, cartilha institucional é, e tal. E sim. agora a fase mais recente é você o autor que já nos tempos da internet, o leitor ele fala diretamente com você, tem uma linha direta, nas feiras. Então eu queria falar de um projeto recente seu, que é inteiramente autoral, que não é tirinha, não é trabalho para o Zirado, que é o Miguinho. E é muito interessante essa Tá. concepção do Miguinho. Aí eu só vou pedir para você ser breve, que senão o Instagram nos interrompe Uhum. abruptamente. Que fala do miguinho pra gente. É, eu também separei ele, amiguinho, tá? Tem aí? Boa. Tem aqui, ó. Boa, boa. É mini gibi, né? É. Mini gibi, um gibi pequenininho, formato de metade, né? Uhum. E é um almanaque. É publicação independente no sentido de ser um teste e de ser um portfólio, né, um cartão de visitas que eu Uhum. posso entregar para os amigos, para os editores, que aqui tem várias criações minhas exploro até alguns estilos de desenho diferentes. É como se fosse um almanaque feito por mais de um autor, mas é 100% feito por mim. Então eu Uhum. explorei algumas ideias no almanaque. Então tem personagem, essa da capa é uma menina que tem uma aventura que ela conversa com objetos, Uhum. objetos de consumo. Ela é uma história sobre consumo. E essa é a ideia, até acho boa, não desenvolvi tanto. Aqui funcionou melhor é a Princesa dos Brasilossauros. É uma história de uma menina, aí é uma aventura, é mais para jovens, tal, para adolescentes, para teenagers. É uma historinha que depois eu fiz uma revista própria dela. Aqui, então, é assim, é o número um, também é um teste, também é independente, também eu vendo assim de mão em mão. E eu exploro um desenho que eu não fazia antes, mais detalhado, menos humorístico, Uhum. mais próprio para uma aventura, né? E exploro muito desenho dos dinossauros, tem uma concepção de dinossauros aqui.
Então, Aham. assim, eu faço isso para poder, normalmente para poder ter produtos novos para Sim. o nosso ambiente de congressos, de Comic Cons, né? De Aham. feiras, né? É para eu Sim. poder ter coisa na feira. O Miguinho foi para uma feira que era a CCXP 2016, sei lá. E a Princesa também foi para uma CCXP. Eu investi, meu trabalho, criei coisa nova para poder falar, olha, eu estou aqui, olha o que eu posso fazer. Uhum. E continua, aí as pessoas vão descobrindo que é legal, tem gente que pede, cadê a continuação? Quero, faz logo a continuação, o que não é muito fácil. Já é uma coisa, já é um ambiente diferente lá do nosso começo, né? A gente, Não tinha. de revistas que tinham em banca, que a gente via, feitas por equipes, como as Disney, Maurício, o próprio Ziraldo, que você participou, que você fez, participou ativamente, e agora tem um ambiente do autor vendendo praticamente de mão em mão, e nós montamos a nossa loja, as nossas lojinhas virtuais, né? De um certo aspecto, eu Exato. acho bem legal, porque tem essa troca direta mesmo com o público, né? Então, eu acho muito importante isso. E a gente é uma busca contínua de renovação diante de uma É. oferta gigantesca de tudo que é tipo Uhum. de quadrinho, não só de quadrinho, mas tudo que é produto de qualquer coisa que você imagine, né? Pela Uhum. internet, né? Então, de certa forma, nós, quando começamos, a gente não imaginava esse ambiente que pudesse existir, né? Então, rendo as minhas graças à internet, que sem ela até a gente não Sim. estaria conversando, né? Não estaria aqui. Talvez por força das circunstâncias lá de agora, da pandemia, eu sempre gosto de dizer, né, que esse é um papo que, em algum momento da nossa vida, a gente teria tomando um café, né? Que quase aconteceu isso, porque você veio para Campinas um tempo atrás, né? Mas Foi. assim, eu já vou começar os finalmente, né, Mig? Tá. Então, assim, é um vasto mundo para a gente explorar e eu prometo e vou cumprir outras lives que sempre, graças a Deus, tem coisa para conversar de monte, Muito assim, né? É mais. muito legal conversar com os amigos, com os colegas, né? Com o pessoal das artes, do jornalismo, todas as áreas interligadas que a gente gosta bastante. A comunicação, como você falou, né? Então, dá os É. seus contatos para quem quiser te localizar, o seu trabalho, as redes todas. Fique à vontade. Bom, querendo informações gerais, o meu site pessoal é www.migmendes.com.br, tá? Mig Mendes. Dentro do Mig Mendes tem um lugar que é a lojinha. A lojinha, você pode me pedir os tais livros de quadrinhos, de tirinhas, né? Tudo que eu mostrei tem lá, paga no PagSeguro, não tem problema nenhum. Eu vou botar no Boa, correio para você, com dedicatória e tudo. boa. Sigam os Migonautas. Os underline Migonautas é o perfil lá do Instagram, tirinhas 2 vezes por semana dos Migonautas. Normalmente é quarta e sábado à noite que eu, Uhum. que eu posto. É, em geral é isso. Também tem, se procurar Mig Mendes, tem no YouTube alguns vídeos meus, com eu trabalhando, etc. Mas Legal. os canais ricos é o Instagram mesmo que eu gosto. O meu Instagram pessoal, eu tenho o perfil que é o Mig Mendes Reis. Esse nós estamos usando aqui para conversar. Mig Mendes Legal. Reis. Você me acompanha no Instagram, eu sempre vou mostrando coisa nova ali. E é isso, Boa. prazer. Se vocês puderem, então, seguir, aumentar minha presença na rede. De todos nós. Então, só para avisar o pessoal, agradeço demais a presença de quem fez pergunta, quem Sim, interagiu com boa a gente, pergunta. mais do que eu interagir. Como eu falei em outras lives, eu sou um dinossauro, então eu juro que eu vou tentar aprender a interagir em tempo real com vocês. Eu vou aprender a ser um polvo virtual, pode deixar. E na próxima quarta tem mais uma live, às 9 da noite, com outra pessoa tão legal quanto o Mig aqui. Agradeço Oh, demais, né? Um grande amigo obrigado. nosso. E já já essa live vai estar disponível todinha no IGTV e ainda essa noite no meu YouTube, né? youtube.com/barra Érico San Juan, para registrar o nosso papo para a posteridade. Então, valeu, turma. Bom, Boa hein? noite. Mig, Boa valeu. noite, E obrigado. tamo Obrigado junto. pelo convite.
Mais um Valeu, irmão. cafezinho depois. Cafezinho. Na próxima a Cafezinho. gente degusta um cappuccino É. aqui. Valeu, turma. Um abraço para todos. Então, tchau. Tchau.